Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é muito discutido, mas que está presente em nossa sociedade: o autismo. Uma alteração que afeta a maneira de crianças se comunicar com outras pessoas e assim dificulta ainda mais a sua vivência na sociedade. Você vai conhecer um grupo de pessoas que se uniram e fundaram o Instituto Autismo no Amazonas. E você vai saber como é a vida dessas crianças perante a sociedade. Tudo isso a partir de agora no Amazonsat. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento humano que, apesar dos muitos anos de estudo, ainda conserva divergências até mesmo científicas, seja pela diversidade de características ou pela falta de informação. Bom, o autismo ele é uma dificuldade, principalmente em 3 pilares, que é no pilar da comunicação, da interação social e de comportamentos repetitivos. Ele acarreta mais em meninos do que em meninas. Ele pode ser diagnosticado desde cedo, que é o diagnóstico precoce. A partir dos 6 meses, 8 meses já pode ser diagnosticado o autismo, só que isso geralmente não acontece. Geralmente acontece o quê? O relato dos pais que a criança estava se desenvolvendo normal, estava super bem, e daí há uma regressão na linguagem. Daí, quando há essa regressão, os pais se preocupam, vão atrás e acabam recebendo o diagnóstico. Por isso que é importante saber estudar, saber conhecer o autismo, para a gente começar a dar esse diagnóstico. Joaquim é pai de Ulisses, de 7 anos, e precisou percorrer um longo caminho até descobrir que seu filho era portador da doença. Olha, o início foi muito difícil, né? Eu posso falar assim como pai, né? Que a gente sabe, tem um sentimento de mãe, tem um sentimento de pai. Então a gente espera que o nosso filho venha uma criança normal, que a gente já programa o que esse menino vai ser na faculdade, né? O que carreira vai cursar. E por volta de 2 anos, o meu filho, ele até então, ao ver aos olhos dos pais, estava uma criança com desenvolvimento normal. Então, por volta dos 2 anos, a gente notou uma regressão, né? Ele já estava falando, já estava verbalizando, e a partir daí a gente viu que aquilo que ele conseguia falar, ele já não conseguia verbalizar aquilo, ele tinha dificuldade de soltar essa voz. E com isso a gente também notava a questão de alguns comportamentos, né? Uma criança assim que, quando a gente colocava com outras crianças, outros primos dele, ou até na escola, ele não conseguia brincar junto com os outros meninos, ele brincava sozinho. E foi aí que a gente começou a correr atrás de um diagnóstico. O que está acontecendo com meu filho? Né? Por que ele não está... E como era o primeiro filho, não tinha aquela comparação de outro, mas ali a gente já começava a notar essa diferença. Por que ele não reage igual uma outra criança com desenvolvimento normal para a idade dele? E aí foi um percurso grande, né? Porque no início se apontava para um diagnóstico, né, de uma ressonância que a gente fez, de uma doença degenerativa. E alguns médicos confirmavam isso. Então a gente passou mais ou menos um ano, né, correndo para fechar ou descartar, que a gente queria descartar esse diagnóstico, que era uma coisa que levava à morte, né? E aí a gente focava nisso, para descartar o pior, né, que era essa doença degenerativa. E com isso a gente levou um ano, né? Aqui em Manaus a gente passou por todos os especialistas. E aí a gente levou ele para fora. A gente foi em Fortaleza, lá no Sara Kubitschek. Mas naquele momento já estava quase 100%, né? Que outros especialistas pela internet, mandando o resultado através de outras pessoas quando viajava a Rio Grande do Sul, para neurologista. E alguns diziam que não era uma doença degenerativa. Foi quando, nessa viagem para Fortaleza, a gente aproveitou, foi na Casa da Esperança, que é uma entidade que trabalha só com crianças autistas, e lá foi fechado o diagnóstico, né, como autista, um autista clássico. Descobrir que o filho é autista pode ser uma experiência aflitiva para muitos pais. Buscar outros pais que estavam passando pela mesma necessidade do meu filho. E a gente fez um blog, né? O Autismo no Amazonas, e aí a gente começou a receber, né, e-mails,
começamos a fazer contato com outras pessoas, começamos a participar de grupo, né, que lá a gente trocava experiência. Como é que faz com o teu filho? Indicando profissional um ao outro, indicando escola, passando pelas mesmas angústias. E vendo que aqui na cidade, em Manaus, a gente tem essa dificuldade de local específico para ter esse tratamento para criança autista, né? E a gente viu, junto com outros pais, assim como indo para um canto não tinha uma solução, vai para o outro não tem. E às vezes alguns tratamento bem paliativo que acaba não sendo correspondendo com a necessidade que a gente precisa para a criança. E a partir daí, né, com um ano aí de participando com grupos de pais, a gente foi indo, né, foi como uma panela de pressão, né, que poxa, estamos aqui reunidos, né, não vamos ficar só como um grupo, por que a gente não faz uma entidade, né, social, sem fins lucrativos? Então, agora, né, recente, a gente reuniu, fez uma assembleia, votamos, né, agora nós somos o Instituto Autismo no Amazonas, como uma entidade que nasce, né, para procurar, para dar essa resposta que a gente precisa. Dona Ana Maria é esposa do seu Joaquim e mãe do Ulisses. E como é psicopedagoga, colabora diretamente no tratamento do filho. Além disso, ainda encontra tempo para ajudar outros pais na mesma situação. Realizar um trabalho não somente com o meu filho, como com várias crianças, né? Principalmente as crianças que a gente está detectando através do blog Autismo no Amazonas, que não tem condições de fazer nenhuma terapia porque o Estado e o município agora ainda não atendem. Nós, pais, nos mobilizamos para estar oferecendo as terapias necessárias aos nossos filhos, porque as terapias normalmente são muito caras, terapias que eles precisam, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia, todas as terapias que eles precisam têm um custo muito alto. E a gente resolveu fazer, por exemplo, aqui essa sala, a sala de terapia do Ulisses, a gente desenvolve terapias com ele e a gente percebe no dia a dia o quanto ele já está bem desenvolvido com relação ao que ele era antes. O Ulisses agora, comportamentalmente, ele vem se desenvolvendo bem, ele não manifesta mais comportamentos agressivos, nem heteroagressivos, que é aquele que ele bate nas pessoas, e nem autoagressivos, que fica se machucando. E eu, enquanto mãe, também atendo o meu filho e atendo outras crianças também que vêm para cá, para a sala do Ulisses. É um espaço pequeno, mas é o espaço que no momento a gente tem para oferecer. Apesar de não ter cura, se o autismo for detectado precocemente, existem grandes possibilidades de tratar e amenizar os danos causados pela doença. É já já.